No dia 30 de agosto de 1997, o mundo parou. We have reports from Paris. The awful tragedy has in fact been. Isso porque, após ser anunciado um terrível acidente, a querida princesa Diana havia perdido sua vida. A comoção foi global. Afinal, a figura da Lady Di era respeitada e admirada em todos os cantos do mundo. Em plena comoção, ainda insistia uma pergunta que ainda pairava no ar. Quem poderia ter sido o culpado? Tudo começa no dia 1º de julho de 1961, ano esse que nasce Diana Frances Spencer, a quarta filha do casal de Edward Spencer e Frances Kidd. Talvez você já tenha ouvido falar sobre sua origem de família humilde, mas saiba que tudo isso é uma verdadeira mentira. Diana nasceu em uma família deverasmente aristocrática, que fazia parte da nobreza inglesa desde o século XVI. Mas mesmo vivendo em um ambiente cheio de privilégios, isso não lhe garantiu uma infância muito feliz. Em diversos relatos, ela sempre descreve essa época de sua vida como um momento infeliz, tendo muitas memórias das discussões de seu pai e de sua mãe que até chegavam a agressões físicas. O que só piorou ainda mais após o divórcio, pois a sua mãe havia se apaixonado por outra pessoa. Mas eis a questão. Como Diana entrou para a família real? A relação da princesa Diana com a família real britânica surgiu muito antes dela se tornar princesa. Isso porque as suas avós tinham uma boa amizade com a família real britânica, especificamente com a rainha Elizabeth I, mãe da rainha Elizabeth II. E também porque estavam presentes no casamento em 1954. E por essas razões, ambas as famílias possuíam uma amizade relativamente próxima e se encontravam de vez em quando. E em um desses encontros, o príncipe Charles, o atual rei da Inglaterra, conhece Sarah Elizabeth, que era irmã da Diana, e eles começaram a ter um relacionamento. Mas este romance não durou muito tempo, já que a própria Sarah diz que não se casaria com a pessoa que não a amasse, e se ela fosse pedida em casamento, ela recusaria. Sendo assim, eles terminaram. Depois de um tempo na casa de um amigo em comum, o príncipe criou interesse pela irmã de sua ex-namorada, vendo Diana como uma potencial esposa. E assim, o relacionamento do príncipe Charles e a princesa Diana se iniciou. Devido ao estilo de vida do príncipe, a imprensa britânica transformou a sua vida em um verdadeiro reality show, dando palco para todas as informações sobre as futuras pretendentes do herdeiro do trono. Depois de alguns meses de namoro, o príncipe Charles pediu para Lady Di em casamento. Só que, durante a primeira vez que ele pediu a Lady Di em casamento, ela simplesmente tratou como piada. E só realmente levou a sério quando ele voltou 3 dias depois com um anel de ouro branco de 18 quilates com 14 diamantes inclusos. Não precisou de muito tempo de noivado para os problemas realmente começarem a aparecer. Diana sentia que o príncipe não amava como ela o amava. Tanto que numa entrevista de televisão, o apresentador perguntou para o casal se os dois estavam realmente apaixonados. Diana prontamente respondeu que sim, enquanto o príncipe Charles respondeu: o que for apaixonado signifique. Sem contar que também o herdeiro do trono fazia diversos comentários sobre o corpo da jovem, o que fez a Lady Di desenvolver um transtorno alimentar chamado de bulimia, onde, para evitar o ganho de peso, a pessoa se induz ao vômito. Mas, mesmo perante a todos esses problemas, no dia 29 de julho de 1981, eles se casaram na Catedral de São Paulo. O evento foi transmitido para 74 países e estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas tenham assistido à cerimônia, considerado por muitos como o casamento do século. Na época, Diana não sabia, mas essa foi a decisão que determinaria o final de sua vida.
Apesar de toda a cerimônia e o quão magnífico foi o dia do seu casamento, Diana veio relatar anos mais tarde que esse foi o pior dia de sua vida, já que ela não estava contente com o rumo de suas escolhas e também pelo príncipe Charles estar cada vez mais frio e distante. Isso porque os casamentos nas famílias reais se tornou meio que uma manobra política. Dificilmente os casais realmente se amavam, por isso que o casamento consanguíneo era bastante comum. Porém, nesse caso em específico, Diana não era da família real e tinha expectativas totalmente diferentes para este casamento. Porém, mesmo diante de todos esses problemas, Diana havia finalmente encontrado razões para sorrir quando descobriu que estava grávida do seu primeiro filho, o príncipe William. Ainda assim, a pressão insistia sobre a cabeça da jovem mulher, a fazendo-a mergulhar em um oceano de tristeza e angústia, chegando a tal ponto a cometer várias tentativas de suicídio. Depois do nascimento do seu filho, os pensamentos suicidas ainda continuavam sobre a cabeça da jovem mulher. E foi nesse contexto deprimente que ela engravidou novamente, dessa vez do príncipe Harry. Porém, diferentemente da primeira vez, nessa segunda gestação, ela teve a oportunidade de se aproximar mais de seu marido, trazendo finalmente a felicidade que ela tanto desejava. Porém, infelizmente essa felicidade não durou muito tempo, porque o príncipe Charles estava na espera de uma menina. Porém, logo após o nascimento da criança, o príncipe Charles o rejeitou, pelo simples fato de ele ser um menino, e não como uma menina como ele queria. Mesmo com o casamento só piorando a cada dia, a sua imagem perante a mídia só crescia cada vez mais. Diversos fatores contribuíram para que a Lady Di fosse tão querida pela população inglesa. Mas essa fama de ser tão amada pelo povo incomodava o seu marido. Ele não se sentia tão amado quanto a sua esposa. Mas mesmo com toda essa fama, beleza, riqueza e tudo mais, foi daí que começou as traições, de ambos os lados. Durante a união do príncipe Charles e a Lady Di, ambos ligaram foda-se. O príncipe Charles manteve um caso secreto com Camilla Rosemary, que é sua atual esposa. Com o tempo e a percepção que o seu casamento chegou ao seu limite, Diana também se deu ao direito de ir atrás de novos pretendentes. Enquanto ela estava casada, ela se envolveu com o oficial da cavalaria James Hewitt, com o herdeiro James Gilbey e o comerciante de artes Oliver Hoare. Mesmo que o seu grande amor tenha sido seu guarda-costas, o Perry Manaki. Essa situação chegou a um nível tão absurdo que nenhum dos dois conseguia mais disfarçar a insatisfação pelo casamento. Tanto que a mídia percebeu, e eles os apelidaram de Os Tristes. Com a decadência iminente do casamento, o Palácio de Buckingham começou a exigir a separação do casal. Como resultado, em dezembro de 92, o primeiro-ministro britânico John Major leu uma declaração direta da família real, anunciando finalmente a separação do casal. It is announced from Buckingham Palace that, with regret, the Prince and Princess of Wales have decided to separate. Mesmo que o divórcio de fato só tenha sido assinado 4 anos depois. E agora, Diana estava finalmente livre. Após o divórcio, a sua rotina foi basicamente de cuidar de seus filhos e participar de trabalhos humanitários. Ela seguia fazendo alguns deveres reais, mas mesmo assim, ela negava receber a proteção que tinha antes. Assim, ela começa a viver um romance com o produtor de filme egípcio Dodi Fayed. Eles estavam curtindo uma viagem de verão e pretendiam voltar para o Reino Unido no dia 31 de agosto de 1997. Um dia antes, no dia 30, resolveram fazer uma parada em Paris, no Hotel Ritz, uma das propriedades do pai do Dodi. No hotel, a princesa fez uma ligação para os seus filhos, mas mal sabiam eles que essa era a última vez que escutavam a voz de sua mãe. No início da noite, o plano era jantar em um restaurante, porém não deu muito certo, porque os paparazzis já estavam rondando o local. Depois de algumas tentativas frustradas, eles decidiram comer na suíte mesmo. E então, os dois decidem sair do hotel e irem para um apartamento do Dodi.
Eles pedem para o motorista despistarem os paparazzis e buscar eles nos fundos do hotel. Pouco tempo depois da meia-noite, o motorista chega ao local com uma Mercedes S280. Rapidamente entra no carro o casal, o motorista e o guarda-costas de Dodge. Em fração de segundos, os paparazzis perceberam que quem estava dentro do carro era Lady Di e o seu namorado, e começaram a perseguir o automóvel. O motorista aumentou a velocidade quando chegou na Ponte de l'Alma. Nenhum deles usava cinto de segurança quando o carro perdeu o controle e se chocou com a estrutura de concreto. O carro capotou e seguiu batendo nas paredes da estrutura. Quando o acidente aconteceu, uma parte dos paparazzis pararam para prestar ajuda, enquanto os outros ficaram tirando fotos. O médico Frederic Mellier estava passando no local na hora do acidente e resolveu prestar ajuda. De acordo com ele próprio, ele disse ter visto 4 pessoas. Apparently dead, no reaction, no bleeding, but in severe condition. Knee on the floor of the Mercedes. She had her head down. She needed quick. A polícia chegou ao local do acidente 7 minutos depois, mas a Lady Di só foi retirada dentro do automóvel 37 minutos depois. É claro que um acidente dessa magnitude, Diana sofreu várias lesões, desde um braço quebrado até mesmo uma lesão cerebral. Ainda dentro do túnel, os médicos reanimaram a Lady Di, mas quando chegou ao hospital, o seu coração parou de bater. E agora, a princesa de Gales estava morta. E nas primeiras horas do dia seguinte, vários jornais começaram a anunciar sua morte. Ela tinha 36 anos e deixou 2 filhos, o príncipe William, de 15 anos, e o príncipe Harry, de 12. O único sobrevivente do acidente foi o guarda-costas de Dodge. A notícia prematura sobre a morte de Diana pegou todos de surpresa. Para muitos que viam a Lady Di como símbolo de inspiração e agora viam o seu trágico fim. O carro na batida que matou a princesa Diana. Um jornal britânico relatou que uma terceira pessoa disse que viu um carro preto que saiu correndo da cena da batida que matou a princesa Diana. Segundo fontes da polícia, pedaços de farol e marcas de tinta que não são do Mercedes foram encontrados no túnel onde Diana morreu. A notícia não parava de se espalhar, e o mundo inteiro estava de olho no palácio de Buckingham, esperando alguma declaração direta da família real sobre esse assunto. E nos próximos 5 dias, nada foi falado diretamente da família real. Até que a rainha Elizabeth II veio a público e fez sua declaração. No one who knew Diana will ever forget her. No dia seguinte, foi realizado o seu funeral, sendo esse transmitido para 2,5 bilhões de pessoas ao redor do mundo. Na despedida, Elton John, de longa data, cantou uma versão modificada da música Candle in the Wind. Nesse meio tempo, o caso começou a ser investigado pela polícia francesa. Condenou o motorista como o culpado do acidente, até porque foram encontrados 1,75 gramas de álcool no seu sangue. Isso leva a indícios que ele estava embriagado. No entanto, quem não acreditou nessa história foi Mohamed Al-Fayed, o pai de Dodge. E em 1998, ele disse que a morte de seu filho e da princesa de Gales foi secretamente armada pelo serviço secreto britânico e por Philip, o marido da rainha Elizabeth II. American intelligence are conspiring with the British intelligence on a murder of 2 innocent people. Ele entrou na justiça tentando provar essa teoria. E em um inquérito iniciado em 2004 em Londres, a culpa da morte da Lady Di foi a condução negligente do motorista e aos paparazzis que perseguiram o veículo. Com o passar do tempo, as pessoas levantaram outras suspeitas, já que as 14 câmeras dentro do túnel não filmaram o acidente. Até hoje, a princesa Diana é lembrada como um ícone do século XX, tendo sua morte jogado ainda mais a rejeição de seu ex-marido, o atual rei Charles e sua esposa Camilla Rosemary. Por fim, a Lady Di foi homenageada pelos seus filhos, através dos nomes que eles colocaram em suas filhas. William batizou sua filha de Charlotte Elizabeth Diana e Harry nomeou de Lilibet Diana. No livro O que Sobra, do Príncipe Harry, revela que ele e seu irmão não acreditaram na morte de sua mãe, e que durante muito tempo tiveram a certeza que ela mesma forjou a própria morte, com o objetivo de deixar esta vida infeliz que todos sabiam que ela odiava. Este incidente foi um dos mais marcantes do século XX, e todos que estavam no fatídico ano de 1997 se lembram com quase perfeição a notícia de que a princesa Diana havia nos deixado.